Bom dia, é um privilégio novamente, com a graça e a bondade e a misericórdia de Deus, poder estar no ar para falarmos da palavra de Deus. Continuidade no vídeo agora, no número 18, no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 14 a 19, que nos diz assim: e o terceiro ais é anunciado, e passado o segundo ais, eis que o terceiro ais cedo virá. Sétima trombeta, e o terceiro ais contra os homens, Satanás é lançado do céu, e outros eventos de Apocalipse 11, 15 e 13, 18, né? Então, o anúncio feito por grandes vozes no céu. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. O segundo ais é passado. Esse ais ocorreu sobre o sexto juízo das trombetas, que está lá em Apocalipse 9, 12 a 21. Eis que o terceiro ais logo virá. Não é o terremoto do versículo 13, mas a expulsão de Satanás sob a sétima trombeta. Apocalipse 12, 12. Então não é o terremoto ainda do versículo 13 do Apocalipse, né? Está bem explicado aqui. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, marca o início dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Isso é dito em antecipação e acontecerá definitivamente no final desse período de 3 anos e meio, na segunda vinda do Senhor. E os 24 anciões que estão assentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Esses anciões são seres humanos, possivelmente algum dos profetas e apóstolos da Bíblia, e representam a integridade do plano de Deus quanto à redenção, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, que há de vir. Declaram-no como o Eterno, que tomaste o teu grande poder, reinaste. Isso, mais uma vez, se refere à expectativa, em outras palavras, o que o Senhor vai fazer e que ele o fará definitivamente. E se iraram as nações e veio a tua ira, tem a ver com a vinda da batalha do Armagedão. Lá no capítulo 2 de Salmo tem explicação sobre isto que estamos falando. Continuidade aqui no capítulo 11, versículo 18. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dores, o galardão a seus servos, os profetas e aos santos. Tempo aqui de darem o galardão, né? A seus profetas, seus servos, seus santos, aqueles que perseveraram, aqueles que ficaram firmados no verdadeiro procedimento, na palavra de Deus, né? Isso é a verdade, e é tão importante nós ficar firmados, né?
e os que temem ao teu nome, ó, pequenos e grandes, refere-se à vinda do tribunal de Cristo, não ao julgamento do grande trono branco. Esse é antes desse julgamento, porque o trono branco é o último julgamento no final de toda a restauração das coisas, né? E o tempo de destruírem os que destroem a terra. Mas, uma vez, fala da batalha do Armagedão, no qual Cristo se envolverá na segunda vinda, de Apocalipse 19. E o templo de Deus foi aberto no céu. De algum modo, este deve ser semelhante ao templo de Salomão, do qual o templo celestial foi o modelo, e a arca de seu testemunho foi vista no seu templo. Refere-se à arca da aliança, o que mais uma vez serviu como modelo da arca da aliança no tabernáculo e no templo na terra durante o tempo da lei. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva de granizo. Isso apresenta o que é simbólico da terrível presença de Deus e sua majestade e glória. Então, aqui sobre essa passagem, ilustrando aqui, ó, mais explicações aqui, ó, na sétima trombeta, né? Compreende um período de tempo. Então, esse período de tempo aí que está lá em Apocalipse 10, 7, né? Aí é Jesus, né? Esse é o anjo forte. É ele que abre o selo e que revela as coisas. Incluiu todos os 12 grandes eventos de Apocalipse 11, 15, 13, 18. Inclui todos eles. São 12 eventos incluídos nesse momento que é aberto e que é revelado por Jesus Cristo aqui. Então, o primeiro anúncio está lá, 11, 15, que vai ser o número, né? Vamos estabelecer o número, que não é mais nem menos que se dizer que é o número da besta, né? Então, 6 afirmações dos anciões, 11, 16 a 18. Terceiro, a abertura do templo celestial, 11, capítulo 19, versículo. Quarto, as dores de parto da mulher vestida do sol, 12, capítulo 1 e 2, versículo. Quinto, a investida do dragão contra o filho homem, 12 Apocalipse 3 e 4 versículos. 6. O arrebatamento do filho homem, 12 Apocalipse 5. 7 agora. A fuga da mulher, está lá 12 Apocalipse 6 e 14 versículo. 8. A guerra no céu, Satanás é expulso, no capítulo 12, versículos 7 a 12. 9. A investida do dragão contra a mulher, Apocalipse 12, capítulo e 13 a 16 os versículos. 10. A investida do dragão contra o remanescente, 12 Apocalipse 17. 11. A ascensão da besta do mar, capítulo 13, 1 a 10 versículos. 12. A ascensão da besta da terra, 3 Apocalipse, 11 a 18. E a sétima trombeta toca no meio da 70 semana de Daniel, pois há um período de 42 meses. Apocalipse 11, 2. Apocalipse 13, 5. São 1.260 dias. Apocalipse 11, 3. Apocalipse 12, 6. Os 3 anos e meio desde esta trombeta até o segundo advento,
12, Apocalipse 14. Também Daniel 7:25. Novamente Daniel 9:27. Também Daniel 12:7. Se a sétima trombeta tocar neste momento, então os 6 primeiros tocam antes disto, e os 7 selos se cumprem antes da trombeta. Portanto, os 7 selos e os 6 primeiras trombetas irão cumprir-se nos primeiros 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Este número é feito aqui, mas real cumprimento não se dará até que se passem 3 anos e meio. Apocalipse 19, 11-21, lá no final das coisas. A explosão de Satanás do céu sobre a 7ª trombeta permite que Deus assuma o governo deste mundo no momento em que havia planejado fazê-lo, segundo advento, que está lá em 19 do Apocalipse, 11-21. Ali vem o segundo, lá no final, depois de tantos acontecimentos. Então deu para nós fazer mais um resumo agora em Apocalipse, a 7ª trombeta, e aí o terceiro ás, e aí são continuidades que nós explicamos. Então a gente vê quantas pessoas que não faltam o conhecimento, elas falam de pessoas que revelou, de coisa arada toda. Não, isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui é tudo depois de Apocalipse 4. Capítulo 4 em diante, que vem todos os outros eventos, que são os 68 que eu já fiz vídeo e coloquei um por um, que vão vir tudo de acordo, Tudo de acordo, está se encaixando com a Escritura Sagrada e a Bíblia Sagrada. Isso está por vir, e pode ser a qualquer momento que é arrebatada, a igreja será, então começará esses eventos. Que Deus possa ricamente abençoar as pessoas que vão ouvir e assistir. Sirva isso por um exemplo para cada um colocar em prática e viver essa realidade. Sempre eu digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como diz ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então fico com Jesus, como eu também estou, e ele virá. E um dia estaremos com ele para sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.